Shalom, shalom, boa tarde. Estamos no dia 31 de outubro do calendário civil da Era Comum e no calendário judaico nós estamos no dia 29 de Tishrei do ano 5785. Nós estamos em A Tarde com a Torá para trazer a Parashá Noach, que é a Parashá desta semana. Estamos na segunda porção do primeiro livro, Bereshit, Gênesis, no princípio, no novo ciclo dos estudos de Torá, né? Então nós estamos aí no primeiro dos 5 livros para estudarmos a Torá nesse ciclo, ou seja, o mundo não pode ficar sem Torá, né? E o estudo da Torá é o que permeia a subsistência do nosso universo, do nosso planeta, para que nós possamos continuar em frente. Hoje é o 5º dia da semana para o Shabat, então ao pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã, nós estamos em Erev Shabat, véspera de Shabat. Também ao pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã, nós estaremos no dia 30 de Tishrei, 5785, é o último dia do primeiro mês de 5785. E ao pôr do sol de amanhã, além de nós termos o Shabat, nós também teremos, né, a entrada do novo mês, chamado Reshivan, o segundo mês a contar de Tishrei. Né? Então amanhã, ao pôr do sol, nós estaremos adentrando no novo mês, o segundo mês, Reshivan. E também, né, ao pôr do sol de amanhã, nós temos o sagrado dia do Shabat. E teremos aí, diretamente da Sinagoga Bnei Noach Regional Bauru, juntamente com o nosso emissário Emerson Felipe da Silva, a transmissão da nossa celebração do Shabat, da cidade sem limites, Bauru, para o Brasil e para as nações, ok? Então, essa é a nossa programação. Lembrando que, promessa feita, estamos cumprindo, né? Até sábado, né, nós teremos a tarde com a Torá todos os dias, né? Então, amanhã, sexta-feira, e depois de amanhã, sábado, às 14 horas, nós teremos aí a tarde com a Torá, falando sobre a Parashá Noach, ok? Que é de muita importância para nós. Então, por isso, nós estamos aí procurando nos dedicar mais e mais sobre a Parashá Noach, ok? Hoje nós queremos trazer para os amados, né, a questão quem é Noach, né? Vamos ver alguns aspectos peculiar com referência a Noach. E também as 7 leis para a moralidade universal, né? Então nós vamos ver aí o que nos fala sobre isso daí. Primeiramente, nós queremos trazer aos amados alguns comentários do nosso Rebbe Menachem Mendel, né? No livro Seleções do Likutei Sichot, né? Percepções sobre a Parashá semanal, pelo Rebbe de Lubavitcher, o nosso Rebbe Menachem Mendel, né, com referência a Bereshit, a Parashá Bereshit, e com isso o livro de Bereshit, né? Então, sobre Noach, então o nosso Rebbe ele traz um comentário. O nosso Rebbe Menachem Mendel, ele sempre disse, né, e ele sempre ensinou, e os seus ensinamentos perduram. A porção da Parashá, nós precisamos fazer de tudo para trazê-la para o nosso presente, né? Não deixar a Parashá como algo presa lá no passado, como se simplesmente fosse algo do passado. A Parashá, ela é viva e atual, porque a Torá, ela é viva e atual. A Torá, ela nunca entrou na moda, muito menos saiu da moda, e não tem nada a ver com a moda. A Torá, ela é um eterno presente ativo. É para o momento, não é para passado e para futuro. A Torá é para o momento.
Então nós precisamos viver a Torá já, certo? E por isso o nosso Rebbe Menachem Mendel falou, ensinou e trouxe para nós que a porção da semana, nós precisamos sempre trazer a porção para nós, para os nossos dias e aplicá-la sem sombra de dúvida. Quando nós fazemos isto, então nós estamos unindo o passado no presente e ligando o presente no futuro sendo presente, vivenciando o futuro no presente. Porque se nós não vivenciarmos o futuro agora, nós não teremos futuro. E o passado ele se torna ligado na atualidade, no presente, porque nós não podemos perder as nossas raízes, a nossa base, o nosso fundamento, entendeu? Então, por isso, no presente há passado e futuro, ok? Então, quanto a isso, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele discutindo sobre o assunto do dilúvio, ele traz para nós realmente sabedoria suprema, refere-se à sabedoria da Torá, e a sabedoria inferior, ela se refere à sabedoria secular. Então, dentro do fundamento judaico, sempre quando se fala de sabedoria suprema ou superior, ela está sempre conectada com a Torá. E quando se fala de sabedoria inferior, ela sempre está conectada com a sabedoria secular, né? A sabedoria secular que é do mundo, né? As escolas, etc. e tal, né? Aquilo que deve se aprender dentro das escolas, dentro das universidades, ok? Como é claramente evidente, a partir desse momento, houve um enorme avanço, né? Enormes avanços na revelação da sabedoria da Torá, principalmente no que diz respeito a Pnimiut HaTorá, ou seja, seus segredos místicos. O que é Pnimiut HaTorá? A Pnimiut HaTorá significa o interior das dimensões da Torá, bem como também a dimensão mística do conhecimento da Torá. Ou seja, são conhecimentos profundos e elevadíssimos, que até então estavam ainda encobertos, ok? Ou seja, nós vimos aí anteriormente, né, no dia de ontem, que a questão de Noé, 600 anos, entrou na arca, né? No sexto milênio, no ano 600, portanto, o sexto milênio, ele começou com o ano 5001. No ano 5001, a contar da criação, que corresponde ao ano 1801, né, que corresponde, então, no ano 600, né, do ano 5000, que entrou no sexto milênio. Então, no ano 5608, mais precisamente, que corresponde ao ano de 1847 a 1848, nós tivemos aí, então, a menção da data, né, com referência aos dias de Mashiach. Então, a partir do ano 5601, a contar da criação, e no calendário civil, o ano de 1801 para cá, literalmente, nós estamos vivenciando o sexto milênio da história da humanidade, que corresponde aos 6 dias da criação, que é uma preparação para o sétimo milênio, que é o sétimo dia da semana, o Shabat, certo? E quando Noé, ele sai da arca, ele sai para um mundo novo, para habitar um mundo novo, para crescer-vos e multiplicar-vos, um mundo novo. Então, a história da humanidade, ela está conectada com 6 dias da criação, 6 milênios. O sétimo dia da semana, o Shabat, ele está conectado com o sétimo milênio,
o Shabat, com o rei Mashiach, na redenção final. Então, o nosso Rebbe Menahem Mendel, ele enfatiza muito com referência ao 6º milênio, que é uma preparação para o 7º milênio, para o reinado de Mashiach. Então, esse período, nós estamos vivenciando o 6º milênio, ele está conectado diretamente, sem sombra de dúvidas, no ano 5.785, que nós acabamos de entrar. Nós estamos muito, mas muito perto da revelação de Mashiach a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo, ok? Então, por isso, a Pnimiut HaTorah, que é o interior, a revelação do interior das dimensões da Torá, bem como a dimensão mística do conhecimento da Torá. Até a década de 50, 1950, né, no calendário civil, as questões em si da Torá, dentro dessa Pnimiut HaTorah, para os não-judeus, estava realmente trancafiado em 7 chaves, né? Então, o mundo judaico viveu realmente, desde então, essas dimensões interior e mística da Torá. Mas os não-judeus não tiveram oportunidade até a década de 1950, quando o nosso Rebbe Menahem Mendel, ele assumiu a liderança Chabad dentro de todo o mundo judaico, sendo reconhecido um grande líder, tanto dentro do mundo judaico, como também entre as nações. E foi a partir do nosso Rebbe Menahem Mendel, o único, depois de Moshe, que realmente se preocupou com os não-judeus, onde ele orientou os seus Hassidim, os seus seguidores, a saírem da bolha, né, e se misturarem entre as nações para levar as nações aos povos não-judeus, realmente a unidade, a unicidade de Deus, que há um só Deus, um só Criador, um só Redentor e Salvador, bem como também levar as nações não-judaicas as 7 leis de moralidade universal, conhecido como as 7 leis universal ou as 7 leis de Noah, ok? Então, a partir desse momento, né, com o nosso Rebbe Menahem Mendel, então a Pnimiut HaTorah, ela começou a se estender aos não-judeus. E por isso, o movimento Bnei Noach, que é o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, vem trazer exatamente essas dimensões do interior da Torá e da questão mística da Torá. Então, a partir de então, os povos começaram a ter um acesso mais profundo e mais elevado à Torá. Tanto é que, nesses últimos 20 anos principalmente, né, os Bnei Noach, os não-judeus, têm realmente tido acesso a informações preciosíssimas com referência à Torá. Então, por isso, é o tempo útil, é o tempo propício para a revelação do justo e verdadeiro Mashiach, a qualquer momento, mesmo agora. Amém, vê, amém. Ok? Se no ano 5.608, né, quando o Tzemach Tzedek, né, foi questionado sobre quando o Mashiach virá, né, então ele falou, nós estamos vivendo uma época propícia para a vinda de Mashiach. Se em 5.608 isso já era algo propício, imaginemos então, né, depois de 177 anos passados, o quanto que isso está propício, entendeu? Que nós estamos vivendo o ano 5.785, ok? Então, é essa questão que nos fala aqui. E ainda sobre isso, simultaneamente, diz o nosso Rebbe Menahem Mendel, a partir dessa época, então, houve saltos quânticos, tanto no âmbito qualitativo como no âmbito quantitativo, né, no desenvolvimento do conhecimento secular,
aí já está falando sobre o conhecimento secular, né? A tecnologia, as ciências, né? A informática, tudo aquilo que se refere ao ensinamento secular, ok? Então, uma explicação se faz necessária, diz o Rebbe, é que é compreensível como a revelação de Pnimiut HaTorá serve como uma preparação para entrar no 7º milênio, já que a novidade no desenvolvimento que caracterizará a era de Mashiach é que o mundo será preenchido com o conhecimento de Deus, assim como as águas cobrem o leito do oceano, como diz o profeta Isaías no capítulo 11, verso 9. E adequado que antes desta era e em preparação a ela, haja uma revelação de Pnimiut HaTorá que refletirá a natureza nos ensinamentos do Mashiach. Você pode perceber que nos últimos 20 anos, não somente o conhecimento da Torá é uma realidade entre as nações, mas como também a questão de Mashiach. O Messias judeu, literalmente falando, o quanto que ele é mencionado nesses últimos 20 anos. Então, tudo está realmente antevendo a iminente revelação do justo e verdadeiro Mashiach para qualquer momento mesmo. Amém, vem amém. Então, as coisas estão acontecendo diante dos nossos olhos. Profecias milenares se cumprindo diante dos nossos olhos, ok? Então, o mundo será preenchido com o conhecimento de Deus, certo? E as revelações da dimensão íntima ou interna da Torá e os conhecimentos realmente elevados da mística do conhecimento da Torá, elas estão presentes hoje, mais do que nunca, em todos os meios de comunicação. A internet hoje está aí de braços abertos, apesar que nós precisamos tomar cuidado quais são as fontes que nós aprendemos, porque não é todo brilho que significa que há luz, entendeu? Então nós temos que tomar cuidado, né? Precisamos tomar cuidado contra os aventureiros, né? Que estão por aí, né? Os profetas da fome, os profetas da febre amarela, né? As pessoas travestidas, né, de judeus, querendo ser judeu e querendo ensinar como um judeu e não sabendo exatamente nada sobre aquilo que é Torá dentro da visão judaica em si. Então, nós precisamos tomar cuidado, onde nós temos, sim, muitas coisas positivas, mas não podemos esquecer que o mal sempre está do outro lado. Então, por isso, precisa-se tomar cuidado quais são as fontes que você está realmente aprendendo. Então, precisa tomar cuidado com isso daí. No entanto, qual é a conexão direta entre o desenvolvimento e a revelação do conhecimento secular e a entrada do 7º milênio? Além disso, uma vez que o Zohar menciona ambos os avanços, eles evidentemente compartilham uma conexão inerente, estão conectados um ao outro. O início de uma nova fase na revelação da sabedoria da Torá, dentro da preparação para os dias de Mashiach, serve como catalisador para o crescimento também radical do conhecimento secular. Então não é à toa que hoje o conhecimento secular, as ciências, a tecnologia e companhia limitada estão super avançadas, né? Tanto é que tem até foguete indo para o espaço e voltando de ré e pousando no mesmo ponto de partida, por exemplo, né? Então tá aí, a tecnologia está super avançada. Aquilo que Deus mandou Daniel guardar no livro para os últimos dias está se cumprindo diante dos nossos olhos. Então a natureza de sua inter-relação requer explicação, ou seja, a sabedoria secular está aparentemente em um plano drasticamente inferior ao da sabedoria da Torá. Isso nós não podemos esquecer. E da Pnimiut HaTorá em particular, que é exatamente o que? A Pnimiut HaTorá
é o interior das dimensões da Torá e a dimensão mística do conhecimento da Torá. Então, a sabedoria secular está inferior a esses itens. O Zohar, ele se refere ao último como superior, ou seja, a Pnimiut HaTorá em particular. Então, só recordando, o que é Pnimiut HaTorá? É o interior das dimensões da Torá, como nunca vistas. É a dimensão mística do conhecimento da Torá, como nunca antes vista. Coisas que estavam guardadas junto com o povo judeu, e agora as portas desse conhecimento abriu-se para os não-judeus, para as nações. Mas não podemos esquecer que nós precisamos saber realmente de qual fonte que nós estamos aprendendo. Então, tome cuidado com isso, certo? E, então, esse último, né, realmente, ele é superior, né, à sabedoria secular. E a sabedoria secular, ela é, de fato, inferior, sem sombra de dúvidas, a essa dimensão, né, da Torá que nós temos aí observado dentro desse aspecto aí, ok? Então, lembre-se que isto é para que nós tenhamos realmente, né, o conhecimento, né, e a busca para buscarmos, de fato, mais e mais conhecimento, sabedoria e entendimento dentro da Torá. Lembrando que nós precisamos sempre procurar saber qual é a fonte que nós estamos aprendendo, ok? Nós temos que tomar muito cuidado porque, entre aspas, né, tem muito gentil travestido de rabino e que estão distorcendo a Torá. Está igualmente o mundo cristão, que faz o quê? Pega pinceladas da Torá para dizer que o Messias já veio. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Tem muito gentil, não judeu, certo? Travestido de rabino, eles mesmos montam a escola deles, eles mesmos montam a faculdade deles, e eles ali formam os rabinos. Não vão para uma yeshivá, uma formação judaica literalmente ortodoxa. Então criam religiões. Então tem que tomar cuidado com isso daí. Nem tudo que brilha é luz, e nem tudo que reluz é ouro. Não esqueça disso daí, ok? Baruch Hashem. Vamos então para alguns fatos que nós precisamos saber sobre Noah, ok? Então vejam bem, Noah, ele era a 10ª geração de Adão. De Adão a Noah foram 10 gerações. Somos apresentados a Noah na lista de genealogia dos descendentes de Sete, o terceiro filho de Adão e Eva, certo? Como está lá em Gênesis, né, 5:28. Os sábios nos dizem que essa longa espera demonstra a paciência abundante de Deus. Ele observou gerações sucessivamente degenerando, mas esperou amorosamente que eles corrigissem os seus caminhos, como diz o Pirkei Avot 5:2. O nome de Noah significa repouso, né? Embora chamem da forma popular Noé, né? O seu nome hebraico é Noah, relacionado à palavra Nahas, né? O nome pode ser traduzido como descanso, suavidade e prazer. A Escritura nos diz que seu pai, Lemer, escolheu o nome, prevendo que ele nos dará descanso do nosso trabalho e do trabalho de nossas mãos da terra, né? Como está em capítulo 5, verso 29. Daqui para frente nós vamos ver sobre a questão de nomes dos personagens principais bíblicos, e nós sempre vamos ver aí que realmente é o Eterno que coloca o nome. E aqui nós vemos o pai de Noah, Lemer, né, que coloca o nome no seu filho, Noah. Por que ele colocou esse nome Noah?
que tem que está relacionado com a palavra narras, né, que pode ser traduzido como descanso, suavidade e prazer. E como diz 5:29 de Bereshit, nos dará descanso do nosso trabalho e do trabalho de nossas mãos da terra. Né? Então tem vários fatores que envolvem Noar dentro desse campo. Lembrando que depois de Adão e Rava terem pecado, a terra foi amaldiçoada. Né? Então ela brotava o que? Espinhos e abrolhos, né? Como diz lá. E quando Noar nasceu, ele nasceu já circuncidado. E quando Noar nasceu circuncidado, e o seu pai Lemelech viu isso, então ele coloca o nome nele de Noa. Por quê? Porque ele nos dará descanso do nosso trabalho e do trabalho de nossas mãos da terra. Né? Então ele já nasceu circuncidado, um sinal de um bebê abençoado pelo Altíssimo. Um outro detalhe, segundo os nossos sábios falam que até esse momento, né, as pessoas elas tinham os 5 dedos grudados. Eles não tinham os dedos abertos, eram todos grudados. E Noa nasceu com os dedos separados. Então, os seus dedos eram separados e não grudados. Então, quando realmente Lemelech viu isso, e ele fala, ele nos trará descanso do nosso trabalho. Por quê? Porque as mãos com os dedos separados era como um rastelo, então ele poderia arar a terra, entendeu? E também os nossos mestres falam que devido a isto, Noa foi aquele que descobriu, né, várias ferramentas agrícolas para facilitar o trabalho do campo, né? Confirmando a palavra do seu pai Lemelech, né? Ele nos trará descanso do nosso trabalho e do trabalho das nossas mãos, né? Então, Pneumiut HaTorah, né? São as dimensões internas, né, do interior da Torá, as dimensões místicas da Torá que nos foi dado como acesso, ok? Então, assim, Noa, ele acabou introduzindo então o uso, né, de instrumentos, né, de implementos agrícolas e o uso do arado, né, para sulcar a terra e preparar a terra, ok? Então, o Midrash, né, ele fala que nos dizem que Noa foi o primeiro a ter dedos hábeis, o que possibilitou todo tipo de trabalho intrincado, né? Então o Midrash, né, Yalkut Reuveni, né, ele traz esse conhecimento. Outro detalhe que nós encontramos é que ele foi escolhido por Deus para sobreviver ao grande dilúvio. Noa viveu em uma época em que as pessoas começaram a pecar, roubando avidamente umas das outras e se tratando injustamente, a violência, né? Como está no capítulo 6, verso 11. E como resultado, Deus decidiu trazer um grande dilúvio, exterminando a população do mundo, para recomeçar apenas com Noa, sua esposa e os seus descendentes, seus filhos e as 3 noras. Os sábios têm sentimentos contraditórios em relação a Noa, né? A Torá descreve Noa como um homem justo, perfeito em sua geração. Capítulo 6, verso 9. Alguns entendem que isso significa que mesmo cercado por um ambiente de classe tão baixa, ele manteve a sua bondade. Outros, no entanto, interpretam como significando que sua bondade era apenas relativa aos que o cercavam. Se ele tivesse vivido no tempo de Avraham, que era verdadeiramente justo, ele não teria sido alguém especial assim, ok? Noa, ele construiu a arca, né? A arca ela é chamada de Tevar, um navio gigante de 3 andares, muitas vezes traduzido como arca, no qual sobreviveu ao dilúvio. O andar de cima era para Noa e a sua família, o andar do meio era para os animais e o andar de baixo era para o lixo, né? Segundo o Talmud Sanhedrin 108, como diz Gênesis 6,16. Aí você pensa, puxa vida, se o andar inferior, né,
ele era para o lixo, então devia ser uma caatinga dentro da arca, um fedor que não tinha tamanho, né? Porque tudo ia para lá, né? Lixo, né? Mas um dos grandes milagres também da arca era que ela não tinha cheiro ruim, ok? Então ela não tinha um cheiro de excremento, não tinha fedor de nenhum tipo, né? Então a arca ela era como uma brisa, né? Ela tinha um ar puro e não contaminado. Ele foi o primeiro tratador de animais, literalmente falando. Isso traz para nós também aquela questão de uma das leis de Noé, né? Não comer um membro de um animal dilacerado, né? De um animal vivo, que corresponde, entre outros detalhes, bons tratos aos animais, né? Quando chegou a hora das águas do dilúvio começarem, animais e pássaros correrem em direção à arca, 2 de cada espécie, um macho e uma fêmea, mas das espécies consideradas puras, kasher, vieram 7 pares de cada uma. Está em capítulo 7, verso 2 e 3. Né? Vejam bem, amados, que os animais foram em duplas, né? Macho e fêmea, como Deus criou tudo assim, macho e fêmea, homem e mulher. Tanto é que foi Noé e a sua esposa que entrou na arca, juntamente os seus 3 filhos e as 3 esposas de cada filho entraram na arca. E através dessa família é que a terra foi povoada, ok? Agora, segundo a ideologia de gênero, se tivesse naqueles dias, simplesmente o mundo morreria junto com todos eles e não haveria mais ninguém na face da terra, ok? Então, a criação divina é esta. Também, durante o dilúvio, Noé e seus filhos se ocupavam cuidando dos animais. Milagrosamente, a harmonia reinava ali naquele lugar. E presas ferozes não atacavam os outros, né? Isso evocava exatamente o tempo da futura redenção, quando o lobo habitará com o cordeiro, né? Isaías capítulo 11, verso 6. Aqui, né, o lobo habitará com o cordeiro, ou o cordeiro estará no meio de lobos, né? Tem uma dupla interpretação disso daí. Primeiramente, no reino animal, de fato, literalmente vai acontecer isto, né? Os animais habitarão em paz, em harmonia e em segurança. A segunda questão, né, que vem dentro da revelação interior da Torá, né, a Pniumut HaTorá, fala exatamente sobre Israel, que é o cordeiro, e as nações, os lobos. Quem que procura devorar Israel? Quem que procura devorar o cordeiro de Deus, que é o povo judeu? Não tem outro aí não. Uma pessoa que se intitula o cordeiro de Deus, isoladamente, é uma falácia, é falsa essa informação. O cordeiro de Deus é o povo judeu. E os lobos são as nações. Então Israel, o povo judeu, viverá em paz com as nações, e as nações viverão em paz com Israel nesses dias de Mashiach, ok? Noé e sua esposa tiveram 3 filhos, Shem, Ham e Yafet, bem como suas 3 noras sobreviveram ao dilúvio, né, com Noé e a sua esposa. Shem, o mais velho, era o guardião da tradição divina, passada de geração em geração, ok? Que é exatamente HaTorá. Junto com seu bisneto, Eber, fundou um Beit Midrash, casa de estudos, onde essas tradições eram estudadas e transmitidas de geração a geração. Ele foi o primeiro ser autorizado a comer carne. Quando finalmente saíram da arca, Noé construiu um altar sobre o qual ofereceu alguns dos animais puros como sacrifícios a Deus. Naquele momento, Deus permitiu que Noé e seus descendentes comessem carne, algo que até então não era permitido. Na sequência, capítulo 8, verso 20 e capítulo 9, verso 3. Ok? Vejam bem, Noé já tinha instruções da Torá sobre animais kosher e não kosher.
entendeu? Animais puros e animais não impuros. Tanto é que depois do dilúvio ele ofereceu a Hashem, né, um sacrifício de animais puros. Deus prometeu a ele que nunca mais inundaria o mundo, né? Deus assegurou a Noé, a ele e seus filhos, que deveriam procriar, prometendo que ele nunca mais inundaria a terra. 9:11, capítulo 9:11, verso 11. Como sinal de sua promessa, Deus colocou o arco-íris, né? O arco, né? O arco, literalmente na escritura é o arco, né? Depois acabou se popularizando como arco-íris, né? Todos nós sabemos que Íris é o nome de uma divindade, companhia limitada, etc. e tal, mas a expressão arco-íris não é em nada em reverência à deusa dos caramba, lá por afora a 4 vai, como alguns não-judeus entendidos, sábios, santos, né? Falam, não pode falar arco-íris porque é uma idolatria, uma profanação, patati patatá, né? Na realidade, a expressão arco-íris é para que as pessoas que não têm ainda um conhecimento de que a aliança foi feita com o arco que apareceu no céu e depois popularmente ficou conhecido como arco-íris devido às suas cores, né? Exatamente para que as pessoas possam captar a mensagem, as pessoas que ainda não têm esse conhecimento mais profundo. Que esse tal de arco-íris que aparece no céu é o arco de Deus, é a aliança que ele fez com Noé. Depois que a pessoa ela adentra no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, então é ensinado para ela, ó, na realidade, a expressão correta é o arco, é a aliança, é o sinal, né? O arco-íris é que ficou de forma popular, ok? Mas literalmente é o arco. Pronto, acabou. Você entendeu? Não precisa fazer nenhum carnaval, nenhum inferno sobre isso daí, não. Em conhecimento, entendimento, é nesse sentido aí, ok? E por falar nisso, amanhã, com a graça de Hashem, né, aqui no livro Kabbalah, né, e Meditação para as Nações, nós vamos trazer aqui o que o Rabino Yitzhak Ginsburg fala sobre o tal de arco-íris, tá bom? Então amanhã nós estaremos falando sobre isso daqui. Noé também foi aquele que plantou um vinhedo e ficou embriagado, né, como está ali no capítulo 9. Ele plantou uma vinha, fez vinho e ficou bêbado, né? Seus 2 filhos mais velhos souberam do que havia acontecido e tentaram manter a dignidade de seu pai. Ram, no entanto, não o tratou adequadamente, e então Noé amaldiçoou seus descendentes e abençoou os de Sem e Yafet. Ok? Então aqui, resumidamente, sem entrar nos detalhes, né, o que realmente a Pneumut e Hatorá nos traz é que Noé ficou embriagado e despiu-se. E ele estava despido lá, né, na sua tenda, e Ram chegou ali e viu o seu pai. Então, naquele momento que seu pai estava embriagado, desacordado, ele viu um momento de impedir o seu pai de proliferar. Porque Ram, quando saiu da arca, juntamente com seus 2 irmãos, ele pensava que o mundo ficou tão maravilhoso que ainda ele tinha que dividir aquele mundo com os seus 2 irmãos. Ele queria um mundo inteiro só para ele. Mas como Deus ordenou a Noé e aos seus filhos crescei-vos e multiplicais, habitai esse novo mundo, então ele viu ali um momento em que ele poderia fazer com que o seu pai não viesse mais a procriar. Então foi nesse momento em que Ram, segundo a dimensão interna da Torá e os segredos místicos da Torá, né, pelos nossos sábios, fala que Ram, ele abusou homossexualmente do seu pai e também acabou, né, capando o seu pai, né, realmente tirando a possibilidade dele poder coabitar com a sua esposa e procriar, né? Então ele acabou fazendo isso daí com o seu pai. Por isso que Ram foi amaldiçoado. E quando os outros 2 irmãos, né, Shem e Yafet, ficaram sabendo, né, porque o próprio Ram deu com a língua nos dentes e contou para os seus irmãos o que aconteceu.
Então eles se cobriram, foram em direção ao seu pai, né, e de costas não viram a nudez do seu pai, e com esse manto que eles recobriram, eles cobriram, né, o seu pai, e esperou com que ele ficasse lúcido para que ele pudesse se recompor, né? E aí ficou sabendo dos acontecimentos e ele amaldiçoa Ham e a sua descendência, e enquanto Shem e Yafet são abençoados. Noa, quando entrou na arca, ele tinha 600 anos. Ficou 1 ano na arca, então ele saiu com 601 anos e viveu no total 950 anos. Então, de forma resumida, Noa tinha 600 anos e depois do dilúvio ele viveu 350 anos, um total de 950 anos, né? Então o dilúvio começou com 600 da vida de Noa e ele viveu por mais 350. Está no capítulo 9, verso 28. Depois que terminou falecendo no ano de 2006, a contar da criação. Fazendo as contas, percebe-se que ele se sobrepôs por quase 60 anos de existência a Avraham, que nasceu no ano de 1948 da criação. Noa é um dos 6 que recebeu seu nome da porção da Torá. Então Noa é um dos poucos que recebeu seu nome numa porção da Torá. Então nós temos aí aqueles que receberam o nome numa porção de Torá. Raie Sará, Itro, Korach, Balak, Pinhas e Noach, né, que receberam o nome nesse sentido aí. Então a nossa porção, ela abrange o capítulo 6 a partir do verso 9 e vai até o capítulo 11, verso 43 de Bereshit, Gênesis, né? E no final da nossa paraxá nós temos a introdução, né, a entrada na história de Avraham, né? Que nasceu 10 gerações depois também de Noa. De Adão a Noa foram 10 gerações, de Noa a Adão, aliás, a Avraham, foram 10 gerações também, certo? Noa, ele, segundo os cabalistas, né, a dimensão mística da Torá, Pneumut HaTorá, então os cabalistas falam que a grande falha de Noa foi que ele não orou pela sua geração, ele apenas exortou. Totalmente contrário a Moshe, que Moshe, ele, além de exortar, ele fez preces em favor da sua geração. Tanto é que Moshe disse a Hashem: Senhor, se tu não perdoar o teu povo, o povo judeu, tira o meu nome do teu livro, que é o livro da Torá, né? Tira o meu nome da Torá, né? Então ele orou em favor do povo, né? Então, segundo os nossos mestres da Kabbalah, da verdadeira Kabbalah, só abrindo um parênteses aqui, né? Qual é a verdadeira Kabbalah? A verdadeira Kabbalah é aquela que te leva para o estudo mais profundo da Torá, não essa pantavinha que fazem por aí. Então a verdadeira Kabbalah é aquela que te leva para os estudos mais profundos da Torá, entendeu? Então, só colocando esse ponto. Então, segundo os mestres cabalistas, né, a alma de Noa, ela reencarnou em Moshe para corrigir essa falha de Noa. E por isso Moshe foi, de fato, aquele grande guia e líder do povo judeu, sempre exortando o povo e fazendo preces em favor do povo, ok? Então, esses são alguns aspectos aí que nós temos para, com referência a Noa, ok? Nós estamos aí aplicando Pneumut HaTorá. Nós estamos prestes à iminente revelação de Mashiach, ok? Então, quem for aquele que realmente ama e teme a Deus, o soberano dos mundos, né, vai buscar essas compreensões cada vez mais nos estudos da Torá. As 7 leis para a moralidade universal, né,
São regras que todos devem cumprir, independente de quem somos ou de onde viemos. Sem essas 7 instruções, seria impossível para a humanidade viver junto em harmonia. Então, as 7 leis para a moralidade, ética e espiritualidade universal são, primeiro, não profane a unicidade de Deus de nenhuma forma, que é reconhecer que há um único Deus. Que é reconhecer que há um único Deus que cuida daquilo que estamos fazendo e deseja que tomemos conta de seu mundo, né? Então vejam bem, amados, mesmo uma pessoa que não está literalmente no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, mas você escuta aquela pessoa dizendo, eu acredito em Deus, aquele que está lá em cima, que está acima de tudo e de todos. Eu acredito que só tem um Deus ali que está acima de tudo e de todos. Mesmo que ele tenha uma informação ou uma visão ainda deformada do único Deus, mas ele diz que acredita que há um único Deus acima de tudo e de todos, certo? Você pode conversar com várias pessoas, pessoas religiosas, pessoas não religiosas. Quantas delas falam assim, eu só sei de uma coisa, tudo que eu peço para Deus, porque eu sei de uma coisa, que tem um Deus que está lá em cima, que criou tudo isso daqui. Ele não tem uma visão melhor do único Deus, mas ele tem isto. Então essas pessoas, elas sem saber, de forma literalmente falando, sem saber, eles estão trazendo luz divina para a vida delas. É por isso que quem está no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, os Benei Noah, não podem ficar trancados na arca. Tem que sair para o mundão. Não para fazer o que o mundão está fazendo, mas para ser luz no mundo. Por quê? Porque essas pessoas, ao ouvir a tua mensagem, que é mais purificada, mais refinada, ela vai responder para você, é assim mesmo que eu creio. Aonde que você está aprendendo isso? Aí você vai responder, nós somos uma comunidade Benei Noah, nós temos uma sinagoga Benei Noah, assim, pronto, acabou. É peixe que cai na rede, leva para a comunidade Benei Noah. E sejamos felizes em estarmos resgatando vidas para Hashem. Segundo, não blasfeme seu nome. Não importa o quanto você esteja furioso, não leve isso verbalmente contra o seu Criador. Entendeu? Não vai aí falar besteira, xingar, né? Que você está nervosinho, pisado no seu calinho de estimação, né? Você levou um tropeção, arrancou a tampa do dedão. É uma forma figurativa para dizer assim, né? Mexeram com o teu ego, mexeram com o teu bibelô, né? O seu bichinho de pelúcia, que você gosta de ser tratado como bichinho de pelúcia, você não pode falar assim comigo, né? Afinal de contas, você tem que me respeitar, etc e tal. Então, esse bichinho de pelúcia tem que ser quebrado, entendeu? Não com brutalidade, etc e tal, mas com a verdade, né, que tem que ser dita. Então, dentro desse sentido, né, acontece qualquer coisa aí que você se sente ferido, frustrado, derrotado, magoado e por aí afora vai, por mais furioso que nós possamos estar, que não venhamos verbalizar qualquer palavra contra o nosso Criador. Não blasfeme seu nome, ok? Terceiro, não assassinar. O valor de cada vida humana é imensurável, não tem preço. Destruir uma única vida é como se destruísse o mundo inteiro, porque para aquela pessoa o mundo deixou de existir. Ocorre que ao sustentar uma única vida humana, você está sustentando o universo inteiro. Então, quem salva uma vida, salva o universo inteiro. Quem mata, quem assassina uma vida, é como se assassinasse o mundo inteiro. Vejam bem, por exemplo, uma pessoa
ela acaba assassinando um jovem de 14, 13 anos, por causa de um celular, porque afinal de contas ele quer tomar uma cervejinha no fim da semana, né? Ou seja, ele assassinou aquele jovem. Quantas gerações que ele assassinou na vida daquele jovem? Quantas gerações? Porque ele ia se desenvolver mais, ele ia casar, ele ia ter filhos, ele teria netos, poderia ter bisnetos, tataranetos e por aí afora vai. Quantas gerações aquele imundo assassinou? Entendeu? Por isso que não assassinar porque o valor de cada vida é imensurável. Não tem valor. E é por isso que o assassinato Deus trata com muito rigor. Ok? Assassinou, serás assassinado de alguma forma. Quarto, não coma um membro de um animal vivo. Respeite a vida de todas as criaturas de Deus. Como seres inteligentes, temos um dever de não causar sofrimento indevido a outras criaturas, né? Então, é importante que você ensine as crianças, desde pequenino, que não devem maltratar os animais, as criaturas de Deus, né? Tem criança aí que pega lá o gatinho, o cachorrinho, né? Esgana o cachorrinho, pula em cima do cachorrinho, do gatinho, né? E a família fica dando risada. Ai, que bonitinho. Aí depois cresce, ele separa a cabeça do corpo do bichinho, e aí ficam os pais escandalizados. Como que pode fazer um negócio desse? Você ensinou eles a fazerem desde pequeno, ele só desenvolveu a brutalidade. Então é ensinar desde pequeno. A educação vem de casa, a educação vem de berço, a educação vem da família. Quinto, não roubar. Quaisquer que sejam os benefícios que você recebe neste mundo, assegure que nenhum deles seja às custas indevidas de outra pessoa. Não roubar. Sexto, aproveite e canalize o libido humano, ou seja, incesto, adultério, estupro, relações homossexuais são proibidas, né? Toda a libertinagem é proibida, né? O sexo desvairado, né? Bizarros e companhia limitada, são todos eles proibidos. Deus fez homem e mulher, macho e fêmea, ponto final, ok? Então a unidade familiar é a base da sociedade humana, que o ato sexual. Então o ato sexual, ele é demais sagrado para Deus. É sagrado. E por isso que o ato sexual ele deve ser feito com o marido e a esposa. Ponto final. Fora. Oh, meu Deus do céu. Parece que voltou. Voltou o sinal. Deu uma caidinha no sinal, mas já voltou aí. Baruch Hashem. Voltou aí, Éder? Hã? Ainda não? O sinal voltou? Baruch Hashem. Então, assim também, quando degradado, né, o ato sexual, nada pode ser mais baixo e destrutivo ao ser humano. Sétima lei da modalidade universal. Estabeleça tribunais e garanta justiça em nosso mundo. Com todo e cada pequeno ato de justiça, estamos restaurando a harmonia no nosso mundo, sincronizando-a com uma ordem sobrenatural. É por isso que devemos manter as leis estabelecidas pelo nosso governo para a estabilidade e a harmonia do país, principalmente quando os governos fazem leis que são exatamente leis morais, baseadas exatamente na Torá. Lembrando que a educação secular é inferior à educação da Torá. Então, né, se as leis estão de acordo com a Torá, elas devem ser, sem sombra de dúvidas, obedecidas. Estas leis foram comunicadas por Deus a Adão e Noé, ancestrais de todos os seres humanos. E isso que torna essas leis universais para todos os tempos, lugares e seres humanos. Leis feitas pelos seres humanos
podem mudar segundo a circunstância, mas as leis feitas pelo Criador de todas as almas, no decorrer dos anos, séculos, espaço, permanecem as mesmas para todas as pessoas, em todos os tempos e em todos os lugares. Se fôssemos cumprir essas leis apenas porque elas fazem sentido para nós, então iríamos mudá-las segundo nossa conveniência. Mas quando entendemos que elas são as leis de um Deus supremo, compreendemos que elas não podem ser mudadas. Assim como o Criador, o Deus Todo-Poderoso, é imutável, as suas leis são imutáveis. Porque as leis noahidas são especialmente importantes hoje? Hoje estamos à beira de uma nova era para a humanidade, um tempo quando iremos finalmente viver juntos em paz. E o mundo ficará repleto com a sabedoria divina, assim como as águas cobrem os oceanos. Aqueles que mantêm essas regras básicas terão uma parte naquele mundo, pois afinal, eles tornaram isso possível. Ou seja, aqueles que cumprem as 7 leis universais, no mínimo, acreditando que Deus deu a Adão, a Noa e confirmou a Moshe no Monte Sinai, e vive, ele já tem a sua parte garantida no mundo vindouro, o Olam Rabá, a vida eterna. Amanhã falaremos sobre o arco-íris. Shalom, shalom, até lá.